é Natália Pasternak, eu sou microbiologista, fiz meu doutorado e meus pós-docs aqui na Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas, na área de genética de bactérias. E eu trabalho também com comunicação pública da ciência. A gente procura realmente fazer contato com parlamentares e membros do executivo para que essas políticas públicas sejam baseadas em ciência e não em achismo, em ideologia, em informações falsas. Países liderados por mulheres estão melhor porque elas são competentes, não é porque elas são femininas. Quando alguém, um simples ato de ir ao mercado, escolher um produto, preferir o orgânico, muitas vezes ter medo de um transgênico, não saber se realmente vai vacinar os filhos ou até os animais de estimação, será que é seguro mesmo, não entender bem qual que é o nosso papel na questão do aquecimento global, em todas essas decisões que impactam comportamento, elas são baseadas no que a gente sabe de ciência. E a nossa preocupação no Instituto é fazer com que essa informação chegue no cidadão da forma mais clara e didática possível. Durante a pandemia, eu tenho participado de comissões na Câmara dos Deputados para esclarecer questões científicas, então eu vejo que o interesse por ciência de muitos parlamentares cresceu. E eu acho que isso é um indício de como o nosso trabalho é necessário. O Brasil se colocou numa situação extremamente vulnerável em relação à produção de insumos para testes diagnósticos, a grupos de pesquisa com financiamento adequado para pesquisar vacinas, para pesquisar medicamentos. Nós estamos extremamente vulneráveis em relação a isso, por uma escolha não só desse governo, mas também de governos anteriores, isso tem que ser dito, de não investir em ciência, de não ter um investimento pesado e constante em ciência. Mas justamente as pessoas que a gente mais precisava agora, que são capacitados para trabalhar com biologia molecular no laboratório para fazer os testes clínicos, os testes diagnósticos, são os nossos estudantes de pós-graduação, que estão com as suas bolsas cortadas. Então esse é o preço que a gente está fazendo. Sem financiamento, é o que eu te falei, a gente até hoje não conseguiu terminar a nossa vacina de dengue. E a gente já passou esse susto antes, no surto de Zika. E também, na época do surto de Zika, né, formaram-se redes de pesquisa, a resposta da ciência brasileira foi exemplar. Vários grupos brasileiros publicaram nas melhores revistas internacionais. Nós fazemos ciência de ponta, fazemos ciência de qualidade no Brasil. Mas também, uma vez que passou a emergência, onde está a nossa vacina de dengue? Onde está a nossa vacina de Zika? Nós vamos ficar esperando o próximo surto? A Natália, ela não só incentiva, como ela exemplifica uma modalidade de financiamento desses projetos científicos, que é a filantropia associada à ciência. Na pandemia, eu percebi que as universidades, os institutos de pesquisa, os hospitais estavam desesperadamente precisando de doações. Então eu fiz algumas doações pessoais para a Santa Casa de Medicina, para a Unicamp, para a USP, né? E para o projeto Inspire da Poli da USP eu fiz uma doação bastante robusta, porque é um projeto que estava precisando de um financiamento grande para conseguir sair do papel. Ventilador mecânico, né? Isso, é o projeto Inspire, de ventiladores mecânicos de baixo custo, e eles estão indo muito bem, eles já fizeram os testes com animais, com humanos, já estão com registro na Anvisa. E eu espero, com essas atitudes, mostrar para outras pessoas que podem doar, né, para outros milionários que não sabem muito bem como ajudar, que existe a possibilidade de doar para a ciência, não só agora, durante a pandemia, mas de fazer isso de uma forma constante para justamente garantir que a gente esteja mais preparado para uma próxima. Né?
se você tem o mesmo número de homens e mulheres no doutorado e no pós-doc, não é capacidade, não é interesse. Agora, se você vê que depois disso, nos próximos passos de carreira, aí você tem mais homens, então o problema não é capacidade, não é interesse. Qual é o problema? Por que tem menos mulheres nos cargos de chefia? Todo o tempo que eu estava realmente dentro de laboratório, trabalhando com pesquisa científica, eu nunca nem percebi que existia machismo. Aliás, era uma postura muito diferente que eu tinha naquela época e que mudou bastante depois que eu comecei a trabalhar com comunicação da ciência. As críticas que eu escuto, eu duvido que os meus colegas homens escutem. Tem, ai, essa mulher é muito brava. Ai, ela nunca sorri. Desculpa, qual dos meus amigos que sorri na TV, dos meus colegas que comunicam ciência, dos meus colegas cientistas que comunicam ciência? Tem gente morrendo. Eu não vou falar disso sorrindo e com cara de comercial de margarina. Ah, essa mulher é muito brava. Eu tô brava sim. Tem gente morrendo e o governo não tá nem aí. E esse tipo de cobrança é uma cobrança que só aparece pra mulher. Uma coisa que me pegou muito nessa pandemia foi quando as pessoas perceberam que os países liderados por mulheres estavam se saindo melhor, porque daí a interpretação que veio foi o quê? Ah, é porque elas são mais elas estão mais envolvidas no cuidar, elas são mais compassivas, elas têm mais empatia. Elas estão lá porque elas são competentes pra caramba. E por elas serem mulheres, elas são eleitas por competência e não por populismo. Homem é muito facilmente eleito por populismo. Mulher não, mulher tem que mostrar serviço, mulher tem que ser competente para chegar lá. E é por isso que os países liderados por mulheres estão melhor, porque elas são competentes, não é porque elas são femininas.